Olá, bom dia. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel Berg, professor de Geografia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre globalização, né? Essa é uma pequena explicação aos meus alunos da Escola Estadual Professora Pedrina Pirizadra, né? Esse vídeo vai em especial para eles. Vamos ajeitar aqui a câmera. Esse vídeo vai em especial para esses alunos. E com base na última aula que nós tivemos na quinta-feira, né, nós tivemos uma aula que foi transmitido pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo, e o tema que foi tratado para os alunos do nono ano, na disciplina, na matéria de Geografia, foi falar sobre globalização e alguns fenômenos que nós vamos discutir aqui. Só vamos retomar um pouco sobre o que foi trabalhado em outras semanas, né? Que a globalização ela inicia, na verdade, no período das grandes navegações, e depois temos as revoluções industriais, que é o que nós podemos até mapear. Indicar no tempo, né? A primeira e a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial iniciando na Inglaterra, depois se expandindo para a França, a Bélgica, os Países Baixos, onde a principal invenção tecnológica foi a máquina a vapor e a utilização do carvão mineral como a principal matriz energética. E aí veio a criação dos meios de transportes, como a ferrovia, né, o trem e o navio a vapor. Já na segunda revolução industrial, que é já para o final do século XIX e já adentrando o século XX, nós temos novas tecnologias, como a descoberta, a invenção do motor a combustão e a utilização do petróleo, que é do petróleo que nós utilizaremos. Vai ser a principal matriz energética para extrair a gasolina, a querosene, o óleo diesel, que vai ser utilizados pelos veículos de motor a combustão. E aí que vai surgir o automóvel, graças ao motor a combustão. Antigos veículos que eram usados na primeira revolução industrial também futuramente terão seus motores adaptados a um motor a combustão, como os trens atuais, né? Como navios também. Então a maior parte agora das tecnologias voltando-se para o motor a combustão é um avanço na área da ciência e desenvolvimento de tecnologias. E na área da ciência, tanto na pesquisa das áreas biológicas, das áreas físicas e química, e há uma efervescência, há uma ascensão de conhecimento, né, proliferação de conhecimento. Grandes nomes da ciência surgiram nessa época: Nikola Tesla, Thomas Edison. Depois nós temos no século XX, que marcou a história da física, que é um dos... Se você falar assim, fala o nome de um cientista, fala o nome de um pesquisador cientista, qual o primeiro nome que vem à sua cabeça? Ele mesmo, Albert Einstein. Isso foi um grande momento da Revolução Industrial na área da ciência. Tá? Então, se nós temos eletricidade hoje, graças a Nikola Tesla, a Thomas Edison, a questão da energia nuclear, graças a Albert Einstein, muitas coisas começaram a ser descobertas e muitas tecnologias a serem desenvolvidas a partir da pesquisa científica. Beleza? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, também passamos a adentrar uma nova fase, e já nos anos 50, entrando para os anos 60, vamos entrar numa fase de disputa tecnológica até chegar na atual era, que é uma era do meio técnico, científico, informacional, como diz Milton Santos. Beleza? Tudo isso resumi em poucos minutos, mas é importante nós sempre lembrarmos, né, sobre a Revolução Industrial. Então, só para retomar aqui,
a primeira fase que foi falado lá na aula, a primeira fase da globalização é o que eles chamam da fase das grandes navegações. Então vocês não podem esquecer essa questão da fase das grandes navegações, pois é o início de uma rota comercial em escala global. Até então, o comércio ele poderia até ser intracontinental, entre continentes, mas não com vários continentes. Nas grandes navegações, que é iniciada por Portugal no meados do século XV, Portugal começa a estabelecer novas rotas para chegar às Índias navegando, contornando o sul do continente, chegando ao sul do continente africano, chegando à Ásia, né, às Índias Orientais. Nessas navegações também descobriram novos territórios. A Espanha, né, uma nação vizinha e rival de Portugal, começa também uma empreitada para descobrir uma nova rota para as Índias. E nessa aventura de Cristóvão Colombo descobriu-se um novo território. Descobriu para os europeus, né, para os espanhóis, um novo território que posteriormente seria chamada de América. Até então, os europeus também chamavam a América de Novo Mundo. Isso está na canção, na letra do nosso hino nacional, na segunda parte do hino nacional, quando nós cantamos Iluminado ao sol do novo mundo. Esse novo mundo é América. Tá? Era um termo muito comum e utilizado na época. Então, houve nas grandes navegações trocas de mercadorias, exploração desses territórios. Então, a exploração de riquezas minerais como ouro, como prata, as especiarias que não tinha na Europa, coisas que hoje parecem tão básicos, que você vai no mercado, na quitanda, você compra canela, cravo da Índia, noz moscado, guaraná, por exemplo, que eram as drogas do sertão aqui da América. Tantas coisas que são básicas para a gente, não eram básicas para os europeus. Tá? Esses eram produtos importantes, até mesmo para conservar os alimentos, né? Devido a uma época que a tecnologia, na época, não tinha condições de criar a geladeira. O refrigerador, pessoal, a geladeira só vai surgir lá no meados do século XX, tá? A geladeira só vai surgir lá depois do século XX, aí, depois de algumas décadas. Não pense em você que no início do século XX tinha geladeira. Que tinha geladeira na casa dos moradores comuns. Não tinha não. Essa tecnologia vai ser inventada bem depois, ali falando de grandes navegações. Então as especiarias eram importantíssimas ali para a conservação dos alimentos, né? Nos territórios da América foi sendo também explorado para a utilização das plantations, né, que são grandes propriedades, os latifúndios, para o cultivo de uma única atividade agrícola, que no caso era a cana-de-açúcar, que em alguns livros você vai falar monocultura, única ou um único tipo de atividade agrícola, no caso a cana-de-açúcar. Beleza? É claro que sempre nós devemos lembrar da mão de obra escrava e que houve um deslocamento forçado de milhões de pessoas que saíram do continente africano para o continente americano, tanto no norte quanto no sul. A utilização da mão de obra escrava muito excessiva, isso foi por mais de 300 anos aí, o uso da mão de obra escrava no continente americano. Dando continuidade, o fim, né, das grandes navegações e a passagem agora das grandes navegações, nós temos a segunda fase, que é a fase da Revolução Industrial. Aí já colocamos a primeira e a segunda. Que é a segunda fase da globalização, é quando as nações que se consolidaram nesse período das grandes navegações, que consolidaram as suas economias, entram agora numa etapa industrial, e já no continente americano começa um processo de emancipação das colônias europeias. Então eles passam a se tornar países independentes, como os Estados Unidos, o Haiti, as repúblicas que pertenciam aos vice-reinos da Espanha, e o Brasil também
está nesse bloco de países. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I declamou ali para todo mundo nas margens do Ipiranga: independência ou morte! Eu imagino que foi assim, né? Imaginemos. Eu aqui representei todo. Beleza, vamos continuar aqui. E o Brasil se declara independente de Portugal dia 7 de setembro. Todo ano a gente vai lá, comemora, vai marchar na avenida, né, e canta o hino nacional. Né? Valores hoje tão desgastados, né? Tão desgastados diante de tanta corrupção. O brasileiro ele acaba perdendo paixão, amor pelo seu país, porque as pessoas que nós confiamos os nossos votos para nos representar são os que mais nos roubam, são aqueles que menos se importam conosco. Então o patriotismo ele fica apagado, né? Os valores nacionais, o sentimento nacional fica apagado justamente por tanta roubalheira que há nesse país. Tranquilo, pessoal, vamos continuando aí. A primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, que ocorreu nos países como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos também, mesmo um país que era antiga colônia da Inglaterra, do Reino Unido, agora é uma potência econômica que está se formando, que desenvolve seus próprios produtos, já no final do século XIX aí. E entramos ainda na segunda fase da globalização, em que os países europeus passam a colonizar vários territórios no continente africano, eles chamam de neocolonialismo, e passa também a ocupar territórios não só no continente africano, mas também no continente asiático. Há uma expansão de territórios dessas potências europeias, que alguns vão chamar de imperialismo europeu. Beleza. A disputa, claro, entre os países, houve uma disputa entre as potências europeias, e isso ocasionou, foi um dos fatores, tem mais fatores, aí o professor de história explica melhor quais foram os fatores que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Mas um dos fatores é essa disputa econômica capitalista entre essas potências econômicas europeias, né? A partilha do continente africano, disputa por mercado. Então, isso foi um dos fatores, e então eclodiu aí a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial. E a segunda fase da globalização, nós entendemos que vai até a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial também é um desdobramento, é uma consequência do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então a segunda é uma consequência da primeira. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os historiadores e geógrafos dizem que entramos na terceira fase da globalização. Essa terceira fase é um momento em que há duas únicas potências liderando as demais, em que as duas potências sempre vão disputar no campo da ideologia, da proposta de o melhor regime político-econômico que proporciona uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes. Então, de um lado, nós temos os Estados Unidos defendendo o capitalismo, a liberdade de compra e venda, o direito de propriedade, né, liberdade de expressão. Do outro lado, nós temos um modelo socialista que defende que o trabalhador tem que criar a sua ditadura. O trabalhador tem que se apropriar do poder, os trabalhadores que têm que dar o golpe de Estado mesmo, para que, através do trabalho coletivo, todos, no futuro, levem a toda uma sociedade viver em comum, que é o comunismo. Então o socialismo, a diferença entre socialismo e comunismo se resume a isso. O socialismo é a etapa que antecede o comunismo. O comunismo é utópico. O comunismo é a ideia que sempre os socialistas almejaram e nunca chegaram. O socialismo é a prática fracassada que ocorreu em todos os países, né? O socialismo
foram tentativas. Vários países tentaram a sua receita. Não, a minha receita agora vai dar certo. O Lenin tentou, depois da morte do Lenin veio o Stalin, tentou. O Mao Tse Tung na China também tentou. O Kim Jong-il também lá tentou na Coreia do Norte. E tantos outros. Depois vem lá o Fidel Castro tentando em Cuba. Todos tiveram uma receita milagrosa que de fato ia levar ao comunismo. E ninguém chegou ao comunismo, tá, pessoal? Comunismo é só a ideia. Só a ideia, a ideologia. Tá? Então, de um lado tinha a União Soviética, que liderava e representava esses países socialistas que defendiam o comunismo, e do outro lado, os Estados Unidos, que liderava e representava os países capitalistas. Onde estava o Brasil nesse meio aí da Guerra Fria? Nós estávamos do lado capitalista, do lado dos Estados Unidos. Mas houve um momento de tensão, né, que havia sim frentes, grupos organizados dentro do território brasileiro que queria sim tentar colocar aqui iniciar um movimento, uma revolução socialista para chegar ao comunismo. Né? É bom você rever esses conceitos, estudar melhor o que é o socialismo, o que é o socialismo, o comunismo e o capitalismo, para você ter um discernimento, uma ideia daquilo que você realmente quer defender. No socialismo nós temos a divisão dos bens. No capitalismo nós temos o incentivo à propriedade de você comprar e vender. Aqui você tem que repartir. Né? A questão é que você não reparte. É claro que eu vou ser um pouco mais tendencioso na minha fala, mas a questão é que você não reparte por livre e espontânea vontade. É uma ditadura dos trabalhadores. Fala, olha, vamos repartir. Isso aqui não é mais seu, isso aqui é nosso. Né? Muda a fala. Tá vendo esse objeto aqui? É meu. Não, era seu, é nosso agora. Isso aqui foi compartilhado, foi socializado. Isso é o socialismo. A sua propriedade agrícola não é mais sua. A propriedade agora você vai trabalhar no coletivo, vai ser de todos nós. Isso deixa alguns contentes, deixa alguns insatisfeitos. E aí começa, né, aquela tensão, porque de fato há no primeiro momento um conforto para a maioria da população, né? Falou, olha que legal, está sendo divididas as riquezas, mas a falta de incentivo à produtividade, porque muitos vão se aproveitar falou, olha, para que eu vou me esforçar se todos vão receber os mesmos benefícios? Então vai gerar uma série de problemas aí, devido ao comportamento humano. Nós estamos falando de seres humanos. Um dos filmes que fala pouquíssimo não entra muito em detalhes do que é o socialismo, mas é um filme muito bom para assistir. Uma das falas, o filme é Círculo de Fogo. Né? O Círculo de Fogo aí que a molecada fala Círculo de Fogo e pensa que é Transformers aí. Falando Círculo de Fogo, entre uma disputa durante a Segunda Guerra Mundial entre um atirador do Exército Vermelho e um atirador nazista. E entre a história do atirador soviético, do Exército Vermelho, ele se apaixona por uma combatente, uma mulher que estava no combate também, e o seu amigo, que era escritor, que relatava as histórias do atirador para incentivar e motivar o exército, também se apaixona pela mesma mulher. E aí fala, numa parte do filme, ele diz assim, nós socialistas, né, nós queremos sempre a igualdade, a divisão, nós queremos que sejamos todos iguais, mas nós nunca seremos iguais no amor, né? O amor ele é desigual, ele é injusto, porque ele vai falar que não pode, né? Ele se vê derrotado, né, na batalha do amor, né? Porque a moça está apaixonada pelo atirador e não pelo escritor. É uma história mais ou menos assim que fala. Então, no capitalismo nós sempre terá as hierarquias, né? Apesar que um regime muito hierarquizado também não é benéfico para a sociedade, mas também a falta de hierarquia também nós já vimos que irá gerar os problemas, como não funcionou nos sistemas socialistas aí, tá? Nesse conflito, nessa disputa, que não houve uma batalha armada, não houve uma guerra em si,
né, entre os dois países, Estados Unidos e União Soviética, havia as disputas, é claro, já falei, no campo da ideologia, né? Vamos falar assim, dos pensadores. Se eu for falar do lado do socialismo, pensadores como Karl Marx é um nome, e Friedrich Engels são os dois nomes que criaram a base para o socialismo para o século XX, apesar que eles viveram no século XIX. Do lado do capitalismo, nós temos pensadores que defendem a livre iniciativa, como Adam Smith e David Ricardo, os pais do liberalismo. Né? São antagônicos, são modelos completamente diferentes. Beleza? Vamos continuar aí. Aí, nessa Guerra Fria, houve uma disputa de quem seria melhor, e nessa disputa houve a corrida armamentista, quem produzia armas mais destrutivas, no caso a corrida nuclear, a corrida bélica armamentista nuclear, né? Os dois termos estão corretos, ou armamentista ou corrida nuclear. Essa disputa, quem tinha mais armas, quem tinha um maior exército. Então havia essa intensa disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Além disso, havia a disputa econômica, quem a maior economia, melhor economia, quem oferecia melhor qualidade de vida, né? Uma condição social melhor para os seus habitantes. E também houve a disputa, a corrida espacial. E a corrida espacial também foi muito importante para o desenvolvimento de tecnologias. Quem chegará primeiro ao espaço? O primeiro satélite? Quem enviará o primeiro ser vivo? Quem enviará o primeiro homem? Né? Sempre quem era o primeiro. E em todas essas disputas, os Estados Unidos estavam perdendo para a União Soviética. Os Estados Unidos só veio superar a União Soviética em 1969, quando enviou o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong. Tá, quem foi o primeiro homem a ir para o espaço? Yuri Gagarin, né? 1959, 1960, eu tô falhar com as datas aí. Mas o primeiro homem a ir ao espaço, Yuri Gagarin. O primeiro homem a pisar na Lua foi o estadunidense americano Neil Armstrong, né? Esses foram os primeiros que marcaram. Essa disputa, né, favoreceu muito a nossa vida, porque graças nós passamos a entender toda a física, todo o que há em volta do nosso planeta, a órbita. Nós passamos a colocar câmeras, sensores para transmitir ondas de rádio, e isso aí foi um grande avanço para a globalização. Tá? Por isso que eu estou dando toda essa volta para falar que isso foi importantíssimo para a globalização, porque na primeira e segunda Revolução Industrial houve, né, um grande avanço na parte de transporte. Já tinha se criado os telefones e tudo mais, mas com o satélite na órbita da Terra que as coisas irão mudar fantasticamente. Pois agora eu posso criar uma rede, um sistema entre satélites e fazer essa transmissão simultânea em questão de segundos. Por exemplo, assistir um jogo da seleção brasileira na Copa de 2002 é algo fantástico, porque o Brasil, foi a última Copa que o Brasil ganhou, né? A última Copa do Mundo. O jogo foi no Japão e nós assistimos, todos os brasileiros, né? Na época era 190 milhões de brasileiros assistindo aquele jogo simultaneamente, em questão de poucos segundos de atraso, que demorava para as ondas da televisão que estava no Japão emitir para o satélite. Esse satélite, que estava em determinado ponto do globo, lançava para um outro satélite em um outro ponto, que retransmitia para o Brasil. Então nós recebíamos essas informações em questão de segundos. Essa é a grande vantagem aí da chegada do homem ao espaço. Sensores com câmeras, sensores para mostrar a chegada da massa de ar, se vai vir um furacão ou não, se vai vir uma frente fria, sensores para observar o desmatamento na floresta amazônica ou derramamento de petróleo em algumas partes do oceano, né?
Então, hoje nós temos satélites, quer dizer, monitorando a nossa vida o tempo todo, né? Qualquer ponto e canto do globo terrestre. Sensores e satélites dando a sua posição, se você estiver perdido, que é a posição que o satélite dá, a posição do globo, que você está no globo dado pelo satélite, que é o GPS, né? Que é o tal do GPS. Então, olha quantas vantagens teve isso, a chegada do homem ao espaço. E eu estou esquecendo alguma coisa aqui de falar? Não, acho que é isso mesmo. Mapeamento, transmissão de rádio, e aí facilitou e avançou muito a comunicação. Então esse final que nós chamamos aí de Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, entramos para a Guerra Fria, em que houve a disputa entre União Soviética e Estados Unidos e um avanço nas tecnologias. Beleza, mas tudo isso que foi conquistado pela corrida espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética, nós passamos a desfrutar dessas tecnologias no que chamamos da Quarta Revolução Industrial. Na Quarta Revolução Industrial há agora satélites em volta da Terra, a internet, tecnologia informática, a digitalização das informações fizeram com que essas informações passaram a ser instantâneas, simultâneas, muito rápido. Nós criamos a rede, a web, né, que é a rede de informações. É isso que significa web, rede. Então nós temos uma rede de comunicações e os lugares que têm acesso a essa rede, conseguem se conectar a essa rede, estar ligado, né, está conectado a esse mundo global. Há também um avanço na tecnologia da mecanização e da robotização que vai gerar daí o desemprego estrutural, porque eu tenho máquinas agora realizando as mesmas funções que os trabalhadores no passado faziam. É a robotização ou a mecanização nas etapas de produção, né? Se a Revolução Industrial ela permitiu a aceleração da produção, nessa última fase da globalização, além de acelerar a produção, nós temos uma produção mais específica, com maior precisão e qualidade, graças à robotização. E aí entra um outro elemento na globalização, nessa fase, que nós já estamos desfrutando disso, que é a inteligência artificial, que diz, né, inteligência artificial é o termo técnico aí que o nome que se atribui aos programas, às formas de você usar um serviço e você acha que está falando com um ser humano. Não, você não está falando com um ser humano, você está falando com uma voz programada para falar com você. E aí as pessoas vão utilizar a inteligência artificial. Hoje tem uns aplicativos que você começa a fazer perguntas e o robô responde para você, né? Quer dizer, que ele absorve informações, ele começa a formular as suas respostas com base nas informações que ele absorve, né? Hoje nós utilizamos já a tecnologia artificial e a gente nem percebe. Você abre o seu YouTube, se você só vê porcaria, o YouTube só vai recomendar porcaria para você, meu amigo. Se você vê coisa boa, o YouTube vai recomendar coisa boa. O Google também, ele já faz um perfil de quem você é. O Google sabe a sua vida de cor salteado diante das buscas que você faz, né? Diante das buscas que você faz, o Google vai te dar resposta, né? Se você coloca lá mundo, se eu colocar mundo, o Google vai mostrar para mim um monte de mapa, mundo, tal. Se você colocar mundo, vai talvez aparecer outras coisas para você. Por quê? Ele tem um perfil do que você, tá? Então nós estamos sendo rastreados aí. Não sei se alguns alunos perceberam que teve um professor que apareceu nos 7º e 8º anos, falou: oráculo, oráculo. O oráculo é aquele que sempre dá a resposta, o oráculo é que tem a resposta pronta. O Google hoje é mais ou menos isso, é esse oráculo aí. Eu estou com dúvida, você vai lá no Google e busca as informações. Isso é o que nós chamamos de globalização. E aí eu lembro
de uma aula que um professor de geografia, ainda na minha preparação para o vestibular, para entrar na universidade, ele falou assim: o que de fato nós globalizamos nos dias de hoje? O que de fato nós globalizamos? O que é globalizado no mundo? A gente começa a pensar e refletir. Aí teve os alunos, né? Isso foi lá em 2007. O petróleo, o dólar, e falou um monte de coisa. E aí a resposta era simples. O que é globalizado no mundo hoje é a informação. A informação hoje está acessível para todos, exceto alguns países como a China, que usam uma versão do Google, uma versão do Facebook. A China é um país fechado e dá uma certa liberdade. Não tão fechado quanto a Coreia do Norte, mas dá uma certa liberdade no quesito de acesso à tecnologia digital, à internet, essas coisas. Mas a China tem softwares, tem programas, tem pessoas que trabalham para vedar as informações. A China, apesar de ser uma grande potência econômica e ter características, aspectos de um país capitalista, a China ainda é um regime socialista. Né? Governado por comunistas. Então é um país fechado. Mas, exceto essas ditaduras, a maior parte dos países hoje, você está numa rede, você está conectado, você está me assistindo, você pode buscar as informações do que eu falei, para ver se é verdade mesmo. Você coloca lá no Google e ele te dá a resposta, né, diante dessa malha, dessa rede que nós chamamos de web, é o campo da internet. Então a informação hoje está acessível para todos. A questão é que quando falamos que a informação está acessível para todos, é que nós temos agora uma geração que tem tanta informação que ela não sabe por onde e por qual caminho seguir. Então ela possui muita informação, mas o conhecimento é raso, né? Ela não tem muita profundidade no conhecimento, o conhecimento dela é raso. É muita informação de fato. Então isso é uma das características que as pessoas hoje elas têm facilidade de acessar. E você quiser aprender inglês, grego, alemão, francês, você pode fazer dentro da sua casa nessa quarentena. É só você querer. Se você quiser ir buscar, você faz isso, porque hoje a globalização te permite isso. Aí a professora Milene, não sei se vocês lembram da professora Milene, ela falou assim sobre esse fluxo, né? O fluxo o fluxo que ocorre na globalização. Há um fluxo. Que fluxo é esse? O fluxo material e o fluxo imaterial. É fácil, né? Vamos lá. O que é fluxo material? As produções, os produtos, né, que nós exportamos, importamos, tudo aquilo que é produzido, há uma grande troca de produtos e mercadorias entre os países, né, graças à Organização Mundial do Comércio, os navios. Pessoal, se você falar assim, eu quero imprimir um livro na China, né? Quero imprimir um livro na China porque lá a impressão está saindo mais barato do que no Brasil. Acredite, por mais que o livro seja editado, escrito em português, e ocorrer a editora, por exemplo, a Editora Moderna, não estou falando que a Editora Moderna fez isso, mas a Editora Moderna ou a Abril, vai lá, eu vou imprimir milhões aqui de cópias, eu quero que imprimir lá numa gráfica chinesa. O próximo navio que vir com containers aí, cheio de Xing Ling, dos Xiaomins, né, dos celulares, essas tecnologias que vêm da China, vai peças de lá. A informação desse livro eu mandei pela web, mandei para a nuvem, né? Hoje vocês estão acostumados a ouvir falar da nuvem. Salva na nuvem. As editoras fazem isso. Pega a informação, manda para a nuvem. A empresa chinesa, a gráfica lá, recebeu o e-mail, abriu o arquivo e bota para imprimir na gráfica. O chinês lá que está imprimindo, sabe nada de português. Mas esse livro vai ser impresso, vai ser colocado nos containers e o próximo navio que for para a América do Sul, vai lá os livros que foram encomendados pela Editora Moderna ou Editora Abril. Que isso é um fenômeno da globalização. Né? Nós importamos e também nós exportamos, graças a essa facilidade de troca de mercadorias. Aí já falei dos fluxos materiais e sem querer já deixei a dica aí do que são os fluxos imateriais, que são as trocas de informações.
Com tudo isso, nós vemos que o mundo, apesar do seu tamanho continuar sendo o mesmo, o seu diâmetro ou circunferência ser de 12 mil quilômetros quadrados, 12 mil quilômetros de circunferência, esquece quadrados, 12 mil quilômetros de circunferência, nosso planeta continua do mesmo tamanho. A forma é a mesma. O que mudou? O que alterou? A velocidade. Nós imprimimos uma maior velocidade na troca de informações e na troca de mercadorias. E o fluxo de pessoas, professor? O fluxo de pessoas ainda é um problema, pois nem todos os países recebem todos de braços abertos, né? Os Estados Unidos, por exemplo, ele tem um programa de imigração ilegal, né? Ele abre as fronteiras para o Canadá, mas fecha as fronteiras para o México. Os países europeus, eles organizaram um bloco comum chamado a União Europeia, o bloco comum do mercado europeu, que entre eles há uma livre circulação de mercadorias e de pessoas. Mas quem vem de fora da União Europeia tem que passar pelas fronteiras dos países lá, e aí também há um bloqueio de imigração, né? Há uma resistência para a chegada de imigrantes no continente europeu, porque são os países mais ricos. Se as pessoas estão deixando os seus locais de origem, a gente tem que ver o que está acontecendo lá. Desigualdade, fome, guerras, pestes, muitos problemas que ocorrem no continente africano, continente asiático, sul da Ásia, continente sul-americano, ou falando América Latina como um todo. Então há problemas que precisam ser melhor vistos, porque as pessoas estão deixando seus lugares de origem para seguir, buscar uma melhor qualidade de vida. E aí eu tenho essa circulação de pessoas limitadas, ela não é aberta para todos. Nós temos ainda restrição de pessoas, principalmente agora na pandemia, né? Principalmente agora nessa quarentena. Reflitam com tudo o que aconteceu no nosso país, com a bagunça, porque foi uma bagunça entre entes de Estado, entre poderes, o governo estadual, uma briga com o governo federal, essa disputa política que fizeram numa crise sanitária. Você acha que isso vai beneficiar o Brasil nas nossas relações diplomáticas, comerciais, internacionais? Provavelmente não. É óbvio que não. O brasileiro agora, para entrar em outro país, depois de toda essa bagunça que houve entre os governantes, é claro que nós teremos sérios problemas para um brasileiro que quer imigrar para os Estados Unidos, imigrar para um dos países da União Europeia. Nós teremos sérios problemas. Então, a circulação de pessoas está dentro do fluxo material. Agora, o fluxo imaterial é a circulação de informações, notícias, e a internet faz parte disso tudo. Beleza? Então o mundo ele continuou do mesmo tamanho. O mundo continuou do mesmo tamanho, mas aumentou a velocidade no transporte de mercadorias, aumentou a velocidade no ir e no vir, no vai e vem, né? No ir e vir das pessoas de um país para o outro. Então aumentou essa velocidade. Então uma pessoa classe média alta, um executivo, ele tem possibilidade de viajar para 3 países no mesmo dia. Ele pode fazer isso se ele tiver condições e recursos para isso, tá? A globalização, ele coloca isso, né? Olha, nós encurtamos as distâncias culturais, as distâncias políticas, sociais, econômicas, desde que você tenha recursos e condições. Porque da mesma forma que você fala que viaja para os Estados Unidos em algumas horas, né, tem pessoas que demoram ainda 24 horas, 2, 3 dias para atravessar o país, para visitar um seu parente que está lá na região nordeste do Brasil. Ainda nós temos essas desigualdades, essas falta de recurso, né, das pessoas usufruírem de fato o que está disponível para eles. Que a globalização, o capitalismo deixa à mão dos consumidores. Então você precisa de capital para isso.
beleza? O mundo continua o mesmo tamanho, mas como aumentou a velocidade, passa a impressão, nós temos a impressão que as distâncias diminuíram, o que é a sensação do encurtamento das distâncias. O que antes era longe passou a ser perto, não porque diminuiu o tamanho, não, é porque aumentamos a velocidade. Agora, nós que lá no passado, no século XVI, gastava-se meses para vir da Europa para a América do Sul ou da América do Sul ir para a Europa, agora nós gastamos horas, questão de horas, para você sair da América do Sul e ir para o continente europeu. No mesmo dia você faz isso. Tá? Lembro de uma situação quando o Neymar jogava ainda no Santos. Ele estava fazendo um amistoso na Suécia pela seleção brasileira e ele teve que viajar da Suécia para o Brasil em menos de 12 horas. Ele pegou um avião particular e no jogo da noite ele já estava no banco, ele já estava à disposição do técnico do time, do Santos. Eu não lembro quem que era o técnico na época, e se era o Muricy Ramalho, não lembro. Foi quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro. Então, a gente fala, o encurtamento da distância, as pessoas estão usufruindo dos benefícios do mundo global, do capitalismo, mas nem todos. Uma parte usufrui, uma outra parte ainda não usufrui. A questão também é a questão do acesso à internet. Né? Vamos ver, será que todos, né? Qual é a porcentagem das pessoas que ainda não têm acesso à internet? É ainda um número considerável no Brasil de pessoas ainda que não têm acesso à internet, que não têm acesso às informações. Se a gente for falar TV por assinatura, TV a cabo, esse número aumenta ainda mais. E, por exemplo, pessoas que não têm acesso à televisão digital, a sinal digital. Né? Porque, mas, professor, não era para até 2016, 2018, todas as TVs, todos os sinais iam ser digitais, não ia ser mais analógicos? Mas pensa uma pessoa que ainda não está inserido nesse mundo. Há pessoas que não têm ainda acesso ao sinal digital, um aparelho que capte o sinal sinal digital na sua televisão. Há pessoas sim. E aí essa é a diferença que há no capitalismo, que aí o Milton Santos, o mesmo que falou dos fluxos materiais e imateriais, é o mesmo que vai dizer que no capitalismo há uma globalização das ideias, das fábulas. Olha, o capitalismo encurtou as distâncias, há uma integração entre os povos. E há o capitalismo, a globalização real, né? A globalização como ela realmente é, a concreta, em que mostra as pessoas ricas que usufruem de tudo isso e os pobres que não usufruem de tudo isso. E aí ele vai, claro, propor uma nova globalização. E falando de globalização, a globalização também contribui para a disseminação de doenças. Se a gente for olhar nas grandes navegações, na história das grandes navegações, é nesse período que os portugueses trouxeram a gripe, né, para os nativos indígenas, que nunca tiveram uma experiência de uma síndrome gripal que para eles era mortal, que para os europeus era uma simples gripe, para eles era mortal, e que muitas vezes eles eram até assintomáticos, os europeus. Tinha a gripe lá, eles nem sentiam, resfriado, nada. Simplesmente só o fato de estar ali, ele já passava e transmitia essas doenças para os nativos indígenas. Para os indígenas, nativos indígenas, o cara estava bem, o europeu estava super bem, não estava mal, nada. E passava a gripe para ele. É o que está acontecendo agora com o coronavírus, o Covid-19. A doença ela é letal para as pessoas idosas, pessoas na faixa de risco. Aí você, jovem, né, você garoto aí, tá super bem, tá dando risada e tá fazendo coisas irresponsáveis e transmitindo a doença para os seus pais sem saber. Né? É o que aconteceu com a chegada dos portugueses aqui
no continente sul-americano. Então a globalização ela facilitou a disseminação dessa doença, pois estamos numa pandemia onde o coronavírus se espalhou para o globo inteiro, graças ao quê? Ao vai e vem das pessoas, a circulação de pessoas pelos meios de transporte, como os aviões, né, facilitaram muito o ir e o vir. Pessoal, eu acredito que coloquei aí as informações necessárias, os vídeos que vocês devem assistir pelo Centro de Mídias, também tirar as dúvidas aí, vocês podem mandar as perguntas, lembrem-se, atente-se para o horário de plantão de dúvidas. Vocês têm que se atentar para o horário de plantão de dúvidas e não mandar pergunta lá domingo, 10 horas da noite, tá? E sábado também. Sábado e domingo não vou responder ninguém não. Vou responder de segunda a sexta. Forte abraço.